Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do primeiro livro de Timóteo. Convido você a abrir a sua Bíblia aí e fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita. O perigo das drogas. Eu vou falar de uma droga aqui, a droga da ignorância bíblica. Esse é um perigo muito terrível. Aproveite aí e inscreva-se no nosso canal, o canal de vídeo das Semeadores. Clica aí no sininho à sua esquerda e já dê seu like aí, nos ajudando no nosso canal. Nós temos dito que Paulo escreveu essa epístola a Timóteo para orientar ele em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. Neste capítulo iremos ver diversos conselhos, advertências e exortações que Paulo transmite a Timóteo, principalmente contra os que apostatarão da fé e darão crédito a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O selo deles é a mentira, o engano e a ilusão que o incauto se deixa levar. Ser bom ministro de Cristo significa estar comprometido com a palavra de Deus, com aquela palavra que ele nos deu para nos alimentar e nos guiar. Nela encontraremos a boa doutrina que Timóteo estava seguindo. É preciso tomar muito cuidado para não trocar as Escrituras por experiências, sinais, milagres, maravilhas que vão além da Bíblia e tornam as pessoas dependentes delas. Não é somente a droga que causa dependência, mas a droga da ignorância bíblica que leva muitos a buscarem Deus onde ele não está, nem estará nunca. Estamos vendo a quarta parte, que é a falsa doutrina e o asceticismo. Começa aqui no verso 1 e vai até o verso 2 do próximo capítulo. Capítulo 5. Paulo desafiou o ascetismo legalista dos falsos mestres, explicando como todas as coisas foram criadas para o nosso proveito. A falsa doutrina em Éfeso tinha muitas dimensões. Nesse ponto, Paulo tocou na inclinação, pelo menos para alguns, para o asceticismo, a negação dos prazeres físicos. Sua discussão se divide em uma exposição da falsa doutrina e a importante responsabilidade de Timóteo. Vejamos então a falsa doutrina dos versos 1 ao 5. Retornando à sua preocupação principal, Paulo continuou o seu ataque aos falsos mestres e aos ensinos deles. Paulo começou o capítulo com provavelmente uma revelação específica que o Espírito Santo concedeu a alguém, talvez ao próprio apóstolo Paulo, de que nos últimos tempos, isto não se refere a um período imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Pelo contrário, mantendo-se coerente com a perspectiva geral do Novo Testamento, essa é a era que foi instaurada com a primeira vinda de Cristo Jesus, e somente será concluída com a sua segunda vinda. Nós temos um artigo teológico em Hebreus 7, na Bíblia de Estudo de Genebra, o plano das eras. Vale a pena você verificar e dar uma estudada. Então, nós vemos que alguns abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e até doutrinas de demônios. Paulo entendia que toda a era do Novo Testamento seria caracterizada pelas falsas doutrinas e que isso seria muito danoso à igreja, fazendo muitos apostatar e seguir demônios, uma referência aos falsos mestres que tinham se levantado dentro da própria igreja. Os seus ensinamentos, oriundos de homens hipócritas que teriam a consciência cauterizada, proibiriam o casamento e exigiriam a abstinência de alimentos. Os falsos mestres promoviam um rigoroso estilo de vida de autonegação. Parecia que os efésios haviam sucumbido ao ensino helenístico de que, uma vez que o mundo material é perverso, a pessoa espiritualizada deveria evitá-lo. Parece que os falsos mestres tinham distorcido a lei do Antigo Testamento para que apoiasse seus pontos de vista. Paulo já havia afirmado e falado sobre o casamento no capítulo 3, versos 2, versos 12, e agora o argumento seria focado nos alimentos. Para isso ele começa razoando que tudo que Deus criou é bom. Contrário aos falsos mestres, Paulo afirmava a bondade essencial da criação de Deus, conforme Gênesis 1. A raça humana foi criada para ser parte do universo físico da criação, do mesmo modo que fomos criados como corpos físicos. O usufruto apropriado dessas coisas seria totalmente adequado.
Assim, nada poderia ser rejeitado, pelo contrário, aceito e recebido com ações de graças, pois pela palavra de Deus e pela oração seriam santificados. Paulo não acreditava que toda atividade possível no mundo físico fosse automaticamente consagrada a Deus. Em vez disso, cada atividade deveria ser pronunciada assim pela palavra de Deus e devia ser dedicada a Deus pela prática da oração com ações de graça. A responsabilidade de Timóteo, a partir do verso 6 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5. Paulo, então, vai falar sobre a responsabilidade de Timóteo. Tendo em vista, ou tendo exposto a verdade a respeito dos falsos mestres, Paulo continuou uma série de admoestações a Timóteo em relação à sua reação a esse problema. O bom ministro deve ser alimentado continuamente pela verdadeira doutrina. As tais fábulas profanas e de velhas caducas deveriam ser rejeitadas. Além disso, deveria ele exercitar-se pessoalmente na piedade. Ao longo de toda essa parte, Paulo entreteceu a disciplina pessoal com as obrigações oficiais. Essa declaração sobre o corpo de que o exercício físico é pouco proveitoso indica que Paulo ainda tinha em mente o ascetismo dos falsos mestres. A disciplina na piedade é de grande valor se comparada a qualquer negação ou disciplina física. O corpo, templo do Espírito Santo, deve ser de fato cuidado. E nós devemos lhe dar atenção, buscar saúde, ter hábitos saudáveis enquanto estivermos aqui nessa vida. Mas ele vai perecer e vai se sucumbir ao tempo. Por isso que seria de pouco proveito qualquer investimento exagerado nele, como se fosse ele durar para sempre, o que não vai. Já a piedade, o exercício nela é para todo sempre e abrange tanto a vida presente quanto também a vida futura, verso 8. Se trabalharmos e lutarmos é porque temos colocado a nossa confiança e esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Como em 2:1, verso 1, verso 4, verso 6, também no capítulo 6, verso 10, todos aqui, verso 10, significa todos os tipos de. A oferta graciosa do Evangelho, chamado ao arrependimento e à salvação, é estendida a todos os tipos de pessoas. Mateus 11:28. Novamente, temos a indicação da leitura de artigos teológicos sobre a expiação limitada, que está em João 10, na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire pelas Semeadores, www.semeadores.com.br. De fato, ele é o Salvador de todos os homens, mas em especial dos fiéis. Paulo diminuiu a perspectiva para indicar que a salvação se estende efetivamente a todos os fiéis. Eu tenho dito que o filtro de Deus em relação à humanidade, aos homens, não é a sua condição física, emocional, social, cultural, econômica, mas o filtro de Deus está relacionado à sua fé. Paulo pede a Timóteo que tanto ordene isso como também ensine, verso 11. Sendo assim, que ninguém viesse a desprezá-lo. As ordens negativas aqui, o verso 14, podem indicar que Timóteo tendia a ser acanhado ou mesmo tímido. Além do mais, algumas pessoas na igreja de Éfeso talvez não tivessem aceito a sua autoridade. Provavelmente, Timóteo tinha por volta de 30 e poucos anos e, portanto, era mais jovem do que muitos dos cristãos e presbíteros em Éfeso. No entanto, deveria ele tornar-se padrão na pureza. Timóteo deveria estabelecer a sua autoridade sem alardeá-la, mediante o exemplo de uma vida piedosa, Tito 2:7. Paulo queria que ele o esperasse lendo, estudando, meditando, pregando e ensinando por meio das Sagradas Escrituras, verso 13. Para Paulo, a aplicação de Timóteo à leitura pública da Escritura e a exortação e ao ensino eram métodos positivos para expor a falsa doutrina e, assim, neutralizar o seu impacto, além do que garantiria a fé dos que estavam começando e atrairia novos membros para o Evangelho. Além do que, havia sobre eles derramado dons pelo Espírito Santo, quando ele foi consagrado pela imposição das mãos dos presbíteros. Ali, naquele momento, foi ministrado dons sobre ele. Assim, deveria ele ser diligente nessas coisas e nos conselhos, orientações e exortações. Essas exortações de Paulo iriam ajudá-lo muito nessa caminhada cristã. Não haveria como não ser diferente o progresso de Timóteo, seguindo Paulo. Nota-se aqui uma referência ao progresso de Timóteo
que ele havia feito na vida espiritual ao seu ministério ou a ambos. Repare que esse amadurecimento foi descrito como progresso e não produto simplesmente do acaso. A maneira como Paulo resumiu as suas orientações para Timóteo é a indicação do ponto de vista onde os falsos mestres tinham se desviado e, portanto, onde os cristãos em geral podiam se desviar. Somente Deus concede a salvação, mas ele fica satisfeito de poder usar o seu povo como instrumento para levar a salvação aos outros. A salvação não é concluída quando alguém chega à fé. É certo que a fé traz a justificação e a certeza da salvação, mas a fé também dá início a um processo. É o processo da santificação, um processo que dura a vida inteira e que não é concluído até que a vida terrena do cristão acabe. A santificação é uma obra de Deus que requer a ação cooperativa do próprio cristão. Veja aí Filipenses 2:12. 1 Timóteo 4, verso 1 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o último versículo, o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Paulo estaria indo até Timóteo para lhe ajudar e fortalecê-lo na sua fé. Mas enquanto não chegasse, ele o orienta a aplicar-se à leitura, manda ele e exorta ele também a praticar-se ao ensino. Podemos perceber, continuando a leitura do capítulo até o seu final, o seu cuidado com os verbos que ele emprega: ler, exortar, ensinar, meditar, ter cuidado, continuar. Amanhã estaremos aqui. É tão bom respeitar o outro. Nós estaremos aqui com 1 Timóteo 5, com esse título: É tão bom respeitar o outro. Inscreva-se aí no nosso canal, inscreva-se aí, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajude aí divulgando, compartilhando. A parte escrita aí você vai achar no jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, para você ler os artigos teológicos da Bíblia de Estudo de Genebra. Você vai encontrar aí na www.semeadores.com.br, nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Nesse programa você vai encontrar aí, nós temos a divulgação da Palavra de Deus, uma palavra de vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, em nossa sede também na igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.